Alô, minha gente, muito boa noite. Estamos começando mais um Jornal da Noite aqui no Jornal da Cidade Online. Como toda segunda-feira, estou aqui com vocês a partir das 9h30 da noite, trazendo sempre convidados para se debater os assuntos que fervilharam no final de semana, fazendo um balanço da semana, mas, acima de tudo, trazendo a informação para você sobre todos os ângulos, sobre todos os aspectos. A informação comentada, mas, acima de tudo, você recebendo a informação na íntegra para você fazer o seu juízo de valor. Então, peço a você que está em casa, vai compartilhando, vai clicando ali, vai compartilhando, dê o seu like, compartilhe e entre na nossa página para que você se sinta não apenas em casa, mas conhecendo um pouco mais desse que é o maior canal conservador do Brasil, o Jornal da Cidade Online. E, como sempre, nas segundas-feiras, a partir das 9h30 da noite, eu estou aqui com vocês. E hoje, dois convidados especialíssimos. Um já é conhecido de vocês, Dr. Henrique Oliveira, que vem das Minas Gerais, ele que é advogado e que nos fala de política com uma simplicidade, com uma objetividade, um pragmatismo que encantou a todos, encantou a nossa audiência. Então, doutor Henrique, que alegria receber o senhor de volta no nosso Jornal da Cidade Online. Boa noite. Boa noite, meu caríssimo Gustavo. Boa noite, Jéssica. Agradeço muito as palavras. Eu acho assim que boa noite a todos que estão nos assistindo. E a simplicidade, eu acho que é a melhor arma que nós temos no momento onde todo mundo ou muita gente tenta deturpar a mente das pessoas com discursos vazios, né? Então, falar diretamente e de uma forma simples é a melhor maneira, creio eu. É um prazer estar aqui de novo com vocês e, mais uma vez, agradeço aí pelas palavras. É sempre bom ter o senhor, doutor Henrique, porque o senhor não usa o juridiquês, o senhor fala o que as pessoas gostam de ouvir e o que as pessoas entendem, que é o mais importante. E depois de tanta polêmica envolvendo jovens, nós não poderíamos deixar de trazer uma jovem que aqui no sul do país é um símbolo de conservadora, é uma jovem de direita. Ela é a presidente nacional dos jovens de direita, os jovens conservadores, a Jéssica Zeferin, que é conhecida das redes sociais porque ela tem uma rede poderosa e devastadora, mas, acima de tudo, essa jovem é lutadora, enfrenta, ela vai para a rua, ela veste o verde e amarelo, e eu sou testemunha de que nós temos uma grande brasileira e uma brasileira jovens. Então, é desses jovens que nós precisamos, não aquela turminha lá. Ela está conosco pela primeira vez e tenho certeza vai ser a primeira de muitas e que ela estará aqui no maior canal conservador do Brasil. Minha querida Jéssica Seferin, boa noite, que alegria ter você. Boa noite, para mim é uma honra estar aqui no Jornal da Cidade Online, que eu sou telespectadora, estou sempre aqui assistindo, compartilhando, divulgando. É uma honra ter sido convidada pelo Gustavo Vitorino, o melhor jornalista do Rio Grande do Sul, comprovadamente, merecidamente. Sabes aí que eu acompanho o teu trabalho. Conheci o Henrique agora, adorei conhecer ele, me dou super bem com os mineiros. Quero agradecer a oportunidade, o espaço, dar boa noite para toda essa audiência linda que está conosco. Não esquece de compartilhar, porque vocês nos ajudam muito. Não poderia deixar também de mandar um abraço para minha mãe, Silvânia, que está de aniversário hoje. Então, parabéns, mãe, se estiver assistindo. Mandar um beijo também para o movimento Jovem de Direita, que estão na audiência. E também, claro, para o Eleita, que é uma plataforma aí da minha amiga Karina Cufa, advogada, com a Doris Neumann aqui do Rio Grande do Sul, que visa incentivar todas as mulheres aí que querem concorrer conservadoras pelo Brasil. Então, boa noite para mais uma super live do Jornal da Cidade Online. Obrigado, Jéssica, obrigado pela presença. Bom, gente, nós temos muitos assuntos. Eu tenho a minha pauta aqui, mas eu não tenho como. A gente vai falar sobre o TSE, vamos falar sobre o Daniel Silveira, vamos falar sobre a Petrobras, vamos falar sobre muitos assuntos, mas não tem como a gente evitar abrir o nosso Jornal da Cidade Online sem falar no tal de Lollapalooza, esse que, na minha opinião, é a maior concentração de música ruim que eu já vi na minha vida. Mas eu quero, acima de tudo, lembrar que tentaram agora ter a pauta do jovem levando à esquerda. E o que aconteceu? No Trend Top do Twitter, final de semana, era sou jovem, sou Bolsonaro. É o famoso tiro no pé. Então, quero começar com o senhor, doutor Henrique.
porque me parece que, às vezes, na tentativa de lacrar, a gente acaba tropeçando nas próprias pernas. Foi uma bola fora do Lollapalooza e desses artistas lacradores, as viúvas da Lei Rouanet? Meu caríssimo Gustavo, olha, eu penso o seguinte: quando nós falamos que majoritariamente o povo brasileiro é conservador, muita gente acha que nós estamos brincando, que nós estamos tirando isso, sabe-se lá onde, que é uma falácia. E não é, é a realidade. Por mais que nós tenhamos uma minoria barulhenta, e essa é a diferença, eles se destacam pelo barulho que eles fazem, e não pela quantidade que eles são, esse é o ponto. Quando nós temos uma minoria barulhenta, podemos ter aí a falsa impressão de que eles são maioria, mas não são. Foi realmente uma reação quando muitos pais se viram, né, ouviram seus filhos ameaçados por essa gente, porque sim, são uma ameaça. Vamos falar abertamente. Eu sou pai, eu falo abertamente disso direto. E olha que eu tenho 2 filhos que ainda estão um pouco distantes dessa influência. Os meus são bem novos, 3 e 6 anos. Mas eu já me preparo para o futuro. Sei que essa influência é muito forte na vida dos adolescentes. Ela vem da escola, vem da televisão, vem das redes sociais, vem do YouTube, do Netflix, vem de tudo. Então os pais têm que estar preparados. E eu creio que isso foi uma reação, muito inclusive, dos próprios pais, falando: olha, eu não vou deixar meu filho ser cooptado por essa gente. Porque, na verdade, nós vemos aí alguns exemplos. Anitta, Marcelo D2, enfim, esse pessoal, né? O Felipe Neto, são aqueles que se Pablo Vittar. Pablo Vittar, o que essas pessoas têm para falar de política ou para comandar a mente dos nossos jovens? O que eles têm de bom a oferecer? E eu não sou obrigado a gostar de nenhum deles por nenhum motivo. Não sou obrigado a gostar da música, não sou obrigado a gostar do vídeo, como de fato não gosto, acho de péssimo gosto. Enquanto nós ainda podemos dizer isso no Brasil, repito, são de péssimo gosto, todos eles. Ponto. E eu vi com muito muito bem levantado, foi um gigantesco tiro no pé. Eles realmente acreditaram que o jovem com consciência, que tem alguma preocupação em votar efetivamente, seria simplesmente esse alienado, porque, desculpa, pessoal, quem está naquele lugar ali é um alienado. É um alienado. Música ruim, mas muito ruim. Para não falar péssima, horrível. Eu não assisto essas coisas, mas os vídeos chegam, os cortes chegam via Twitter. Eu digo que você não precisa assistir televisão hoje em dia para saber o que está acontecendo. E os cortes chegam via Twitter. Meu Deus, que show de horrores! Que show de horrores aquilo ali. Pensar que teve gente pagando R$2.000 para assistir aquela porcaria. Então, eu acho que, além, claro, e também há jovens conscientes. Não creio que foi só uma reação e influência dos pais que viram isso e a necessidade de manifestação. Existem os jovens que são conscientes, que tiveram uma boa criação, que valorizam a família, valorizam aquilo que lhes foi ensinado, a instituição familiar. Então, gente, fico feliz ao ver esse tipo de manifestação e perceber que o Brasil tem jeito. O Brasil tem jeito. Nós nos preocupamos demais ao enxergar aquelas cenas que nós vimos nesse... Se é que se pode chamar aquilo ali de festival, né? Sim, um festival de horrores ali, né? Que nós vimos ali, droga para todo lado. Estava vendo uma transmissão, um recorte desse, né? E uma transmissão ao vivo de da rede que transmitiu, né, na televisão esse evento, e quando iriam entrevistar um cantor, eu nem sei quem é o sujeito, nunca vi mais gordo, mas sei que foram entrevistar o cantor, ele estava dando um tapa lá num cigarro de maconha, estava com um baseado ali, opa, a câmera foi e voltou. Então esse é o nível desse festival. Essas pessoas que querem falar para os jovens, essas pessoas que se acham em condição de falar de política. Então, graças a Deus, sim, foi sim um gigantesco tiro no pé, porque a paciência tem limite. Paciência tem limite. Eu digo tanto para os pais que com certeza encorajaram os filhos a esse tipo de manifestação, como os próprios jovens que
E isso é importante. E eu vou até, para encerrar minha fala, isso é importante, essa manifestação dos jovens, porque, naturalmente, os jovens sentem a necessidade de aceitação. E muitas vezes, em troca dessa aceitação, aqueles que têm uma personalidade um pouco mais fraca se submetem a coisas que nem seria aquilo que eles acreditam ou gostariam, mas fazem isso para serem aceitos. Então é importante que o jovem se manifeste, o jovem conservador, o jovem de direita, para que outros vejam e digam: olha, não estou sozinho, como o que faz a Jéssica. Não estou sozinho, não estamos sozinhos. Tem gente que pensa como eu. Eu não preciso agir feito um idiota para ser aceito. Eu não preciso sair vestido de, sei lá, de ararinha azul para as pessoas gostarem de mim. Eu posso me vestir como uma pessoa normal. Eu posso agir como uma pessoa normal, que as pessoas ainda assim irão se relacionar comigo. Eu terei amigos, né? Enfim. Então, eu achei muito importante, gostei muito dessa manifestação dos jovens e foi bom. Foi bom para essa galera ver que eles não estão com essa bola toda, não. Eles não têm essa bola, eles não têm esse domínio todo que eles acreditam ter. Falam muito, é muito gogó, mas na verdade, na realidade, como diz, na prática a teoria é outra. Então, foi bom, foi muito boa essa manifestação. Doutor Henrique, eu acho que o senhor abordou bem esse aspecto. E agora eu queria falar de alguém que o senhor acabou de citar, né? Porque o senhor disse: precisamos de jovens conservadores de direita que tenham valores familiares, que tenham valores éticos, morais, de respeito à lei, respeito à religião e principalmente respeito à liberdade. E eu quero então agora aproveitar a presença da Jéssica, porque ela lidera um dos maiores movimentos do Brasil, que é o Movimento Jovens de Direita, e que imediatamente se posicionou. Quando começou aquela papagaiada lá, imediatamente se posicionou. Lembrando que a produtora do Lollapalooza, a T4F, já recolheu em Lei Rouanet 186 milhões de reais no passado. E isso foi cortado. Aí eles dizem: mas é os artistas. Sim, não, é mentira. Porque no telão atrás apareceu várias vezes fora Bolsonaro. Várias vezes apareceu no telão. Isso é produção. Isso é a direção do espetáculo, a produção do espetáculo. Portanto, não tentem saltar fora dizendo que o problema não era de vocês. Era de vocês, sim, e vocês são responsáveis pelo problema, além dos artistas que fizeram essa papagaiada. Mas aí, minha cara Jéssica Seferin, o que aconteceu? A reação foi imediata. E você, como uma das líderes dessa reação, fez com que o Sou Jovem, Sou Bolsonaro chegasse ao trend topic do final de semana como o tópico do Twitter mais divulgado e mais lido aqui no Brasil. Não. Jéssica, me faz um balanço disso que aconteceu, Jéssica. Foi incrível, né, Vitorino? Talvez para algumas pessoas, né, elas pensem que, nossa, é só uma hashtag. Não, não é só uma hashtag, é uma reação, é um posicionamento. E aí eu entro na questão da importância de nós termos jovens que se posicionem contra o que a esquerda está fazendo, favorável ao governo Bolsonaro. Vitorino, quando eu criei o movimento em 2018, eu pensei que eu estava louca, porque eu criei o movimento e eu estava praticamente sozinha. Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul não tinha outros movimentos jovens que se posicionassem. Mas, para minha surpresa, no decorrer dos meses, conforme eu fui criando as redes sociais do movimento em todo o Brasil, conforme eu fui gravando vídeos, me posicionando, eu fui conhecendo outros jovens que também quiseram se posicionar. E, claro, hoje a gente vê uma onda grande de jovens. Eu acredito que a tendência seja aumentar cada vez mais, mas tudo isso teve um começo. Antes, inclusive, muitos jovens falavam para mim assim: Jéssica, eu até concordo contigo, eu gosto do Bolsonaro, eu sou contra a esquerda, mas assim, eu não quero me comprometer, eu não quero postar nas redes porque tem os meus amigos, porque tem meu professor, porque tem isso, tem aquilo.
Mas eu comecei a incentivar cada um deles, e hoje a gente tem aí várias lideranças aqui no Rio Grande do Sul, em todo o Brasil. A gente tem também, Vitorino, outros movimentos jovens, que eu acho isso importante, né? Que às vezes a gente pensa assim, ai, nossa, tem que ser tudo em torno dos jovens de direita. Não, a gente tem parceria com vários outros movimentos jovens também, que eu acho que essa é a importância, né? Da gente ter a união, da gente dar voz, dar espaço. E em relação, para finalizar, né, essa questão da reação dos jovens à campanha da Anitta, Luísa Sonza, né, eu fiquei muito orgulhosa, porque eu vi no Twitter, assim, vários pais, né, postando foto com seus filhos que tinham acabado de tirar o título de eleitor, falando assim, ó, meu filho, Anitta, vai votar no Bolsonaro. Então, isso, assim, me deu um orgulho tão grande, né, e até daqui a pouco a gente vai colocar no ar também um vídeo de uma amiga minha, que eu faço questão de prestigiar ela, que é a Eduarda Campopiano, que ela reuniu, Vitorino e Henrique, cerca de 40 jovens que tinham acabado de tirar o título de eleitor e que gravaram um vídeo confrontando esses artistas, falando que vão votar no Bolsonaro. E esse vídeo super repercutiu as redes, e eu acho que eu, como presidente do Movimento Jovem, também faz parte de uma liderança, dar voz a outros jovens, então eu pedi para passar esse vídeo, né? Então eu estou muito orgulhosa de cada jovem que está se posicionando. E eu acho que com certeza a esquerda tomou um susto aí, porque descobriu que a juventude não está sendo tão manipulada como eles pensam. Então, Henrique, veja você, nós estamos ouvindo uma jovem que está desmistificando a tese de que hoje a garotada tudo é de esquerda, a garotada tudo é comunista, a garotada... Parece que não é bem assim. Essa reação às papagaiadas lá do Lula Palusa surpreendeu você, Henrique? A reação dos jovens? Ô, Gustavo, eu posso te falar que a reação, sim, me surpreendeu. Eu não acredito, eu repito, eu não acredito que a maioria da juventude ela tenha sido já cooptada. Não acredito. Mas normalmente o jovem, até pelo que a Jéssica disse, ele procura não se expor muito nesse sentido, se ele tem uma visão diferente. Eu vejo o jovem brasileiro ainda muito preso à espiral do silêncio. Ele pensa duas vezes antes de falar muita coisa. Né? Quando ele quer se posicionar a favor do Bolsonaro, se ele quer falar sobre, enfim, valores familiares, conservadorismo, coisa do tipo, sinceramente, eu não esperava uma reação dos jovens. Esperava, sim, a reação a costumeira reação da ala da direita, como sempre acontece, mas foi uma grata surpresa ver a juventude se manifestando, ver a juventude se posicionando. E repito, isso é muito importante, isso é fundamental para que vejam que não estão sozinhos, como a própria Jéssica disse agora. Ela começou lá em 2018 e falou: o que eu estou fazendo sozinha aqui? E de repente as pessoas vão aparecendo. Muitas vezes falta apenas o start, falta apenas aquele primeiro passo. Quando um vê o outro ali, se encoraja e vai se aproximando. Por isso eu disse, foi uma surpresa muito positiva. Eu já esperava que pais falassem isso, repito, mas os próprios jovens se manifestando, né, e partindo já para esse, vamos chamar assim, embate, foi uma surpresa muito positiva para mim. Não por não acreditar que eles existissem, mas por não acreditar que eles quisessem, já nesse momento, partir para essa empreitada. E foi uma surpresa muito positiva e bem alentadora, né, para esse futuro próximo que nos aguarda aí. Não, e só aproveitando, desculpa, Vitorino, só um parênteses, né? Eu que acabo participando de quase todas as manifestações da direita, tenho visto o quanto que tem aumentado o número de jovens presencialmente nas manifestações. Porque antes, né, Vitorino, a gente vinha só o pessoal de 40, 50, 60 anos. E essa última manifestação que eu fui agora, tinham muitos jovens, né? Então, realmente, isso está repercutindo e está acontecendo. Estão perdendo o medo e o preconceito, né? Porque vamos entender o seguinte, né, Henrique? Até alguns anos atrás, você ser de direita e ser conservador no Brasil era quase um crime, né? A eleição do Bolsonaro, sim, em 2018 mudou isso. Mostrou, sim, que é preciso um pensamento plural para uma nação se desenvolver. Mas ainda nós temos
essa coisa muito enraizada que vem dos professores, vem da escola. É muito fácil vender, né, o paraíso. A esquerda vende o paraíso, entrega o inferno. Mas ela vende o paraíso, a igualdade, aquele proselitismo, aquela prosopopeia flácida para ninar bovinos, que todo mundo jovem acaba acreditando. Então, vamos fazer o seguinte: vamos assistir o vídeo. Então, esse vídeo que a Jéssica lembrou agora há pouco, vamos assistir esse vídeo e ver o apoio e a reação dos jovens a essa papagaiada lá no Lollapalooza. Oi, eu sou a Eduarda Campopiano, tenho 18 anos, defendo o meu país, defendo a família e não caio em nenhuma conversinha de militância de esquerda. Nesse ano, meu voto é Jair Messias Bolsonaro e eu não tô sozinha. Meu nome é Beatriz Borba, tenho 16 anos e eu voto no Bolsonaro. Meu nome é Laura Calabria, tenho 17 anos e vou votar no Bolsonaro. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Oi, meu nome é Ana Binato, tenho 19 anos e em 2022 meu voto é Bolsonaro para presidente. Meu nome é Caroline, tenho 17 anos e vou votar no Bolsonaro. Meu nome é Paula, eu tenho 16 anos e esse ano eu vou votar no Bolsonaro. Oi, meu nome é Bruna, eu tenho 17 anos e em 2022 meu voto é do Bolsonaro. Olá, meu nome é Eliane, tenho 19 anos e em 2022 estou com o Bolsonaro. Meu nome é Karina, eu tenho 17 anos e eu também vou votar no Bolsonaro. Oi, meu nome é Emily, eu tenho 19 anos e esse ano eu estou com o Bolsonaro. E aí, meus patriotas, meu nome é Juan Fernandes, tenho 18 anos e meu voto é inteligente, claro, Bolsonaro 22. Tamo junto, forte abraço. Meu nome é Ingo Kamarotov, tenho 16 anos e este ano meu voto é 22. Olá, meu nome é Larissa, tenho 17 anos e meu voto é Bolsonaro. Meu nome é Bruna, tenho 18 anos e vou votar no Bolsonaro. Meu nome é Natan, tenho 17 anos e vou votar no Bolsonaro esse ano. Meu nome é Gabriel Rumpi, eu tenho 19 anos e é óbvio que em 2022 eu tô fechado com o Bolsonaro. Meu nome é Guilherme, tenho 19 anos e neste ano de 2022 meu voto é do Bolsonaro. Meu nome é Eduarda, eu tenho 18 anos e meu voto é no Bolsonaro. Meu nome é Jean, eu tenho 18 anos e passei aqui para avisar para vocês que em 2022 o meu voto é 22. Meu nome é Felipe, tenho 18 anos e sou Bolsonaro 2022. Sou jovem e vou votar no Bolsonaro. Olá, meu nome é Leonardo, eu tenho 16 anos e em 2022 o meu voto é em Jair Messias Bolsonaro. Oi, meu nome é Brenda, tenho 18 anos e em 2022 eu vou votar no Bolsonaro. Tá aí, gente. Alguns dos depoimentos de jovens mostrando isso que a Jéssica falou. Os jovens estão perdendo o preconceito, estão perdendo o medo, estão ganhando coragem de contestar professores militantes, professores ideólogos, e, acima de tudo, estão mostrando para os jovens que tendem a aderir o conceito fácil, o conceito sedutor da esquerda, de que é preciso pensar, acima de tudo, no país. E aí eu levanto a questão para você agora, Jéssica. Quando você vê meninos assim de 16 a 19 anos, meninos e meninas, assumindo o voto no Bolsonaro, como é que você enxerga a partir de agora, digamos assim, essa movimentação na faixa etária que está em discussão? Porque sempre foi dito, como dogma, de que os jovens brasileiros seriam todos de esquerda, seriam doutrinados e todo mundo estaria votando no candidato aquele. Aí eu pergunto a você, manifestações assim, sou jovem, sou o Bolsonaro, no trend top, em reação ao que aconteceu no final de semana lá no Twitter, como é que você vê? Qual é a visão que você tem quando você assiste um vídeo como esse e passa a conhecer jovens que pensam como você e que muitos deles são liderados por você? Olha, para mim é muito orgulho, né, Vitorina? É até difícil para mim não se emocionar, porque apesar da minha carinha, eu já tenho 25 anos, né? Então, eu tenho pouco tempo aí para deixar... É uma senhora. Uma senhora. Segundo o Henrique, é uma senhora, né, Henrique? Com 25 anos. Quase tia, uma titia. E eu quero deixar um legado, né, de patriotismo, de união. E quando eu vejo esses jovens tão novinhos, né, acabaram de fazer 16, 17 anos e falando com tanta convicção que vão votar no Bolsonaro, que não são de esquerda. Teve um que falou assim, eu voto inteligente, né, eu voto inteligente. Então, realmente, é um voto consciente, entendendo em quem está votando, o porquê desse voto. E a gente repara também uma coisa importante, que é a bandeira do Brasil atrás dos vídeos de alguns, né? E eu acho que o presidente Bolsonaro resgatou
esse patriotismo em nós, que estava morto, né? Eu mesma, antes de me envolver com a política, antes do Bolsonaro, eu não tinha nenhuma roupa verde e amarela, não tinha bandeira do Brasil. Em alguns momentos, eu confesso que até tinha vergonha de ser brasileira, porque era tanta corrupção, não é? Tanto escândalo, tanta vulgaridade. E o Bolsonaro, ele resgatou isso em nós, jovens, né? E eu acho que não é só a questão de ser um presidente da República. Ele não é só um presidente, ele representa muito mais. Ele representa uma muralha, né? Ele nos sustenta, é o nosso pilar contra tudo isso que está acontecendo, né? Contra a esquerda. E num ano tão difícil que é esse de 2022, que estão acontecendo tantas coisas, e a gente vê a possibilidade da esquerda voltar, né, para o país, e a gente tem exemplos dos nossos irmãos, Cuba, Venezuela. Eu não quero os meus irmãos comendo lixo, né? Eu não quero que os jovens tenham uma educação péssima. Eu quero continuar acreditando no Brasil, eu quero continuar acreditando nas pessoas, e o Bolsonaro foi uma pessoa que me trouxe essa esperança de volta. E eu acho que ele reflete isso na nossa juventude, e eu espero do fundo do meu coração que a gente continue essa luta e que a gente vença. Ô Henrique, da fala da Jéssica eu estou desprendendo uma coisa. A gente muitas vezes ouve assim, vocês são bolsonaristas, você é bolsominion, você é isso, você é aquilo. Isso normalmente quem fala é um imbecil que apoia ladrão, né? Então, vocês ficam defendendo as ideias do Bolsonaro, né? Aí eu, ouvindo a Jéssica agora, eu penso, peraí, não é eu que defendo as ideias do Bolsonaro, o Bolsonaro é que defende as minhas ideias. Eu voto nele, eu estou do lado dele, porque ele está defendendo as minhas ideias, os meus princípios. Não te parece que esses jovens que estão aos poucos sendo esclarecidos e acordando para a verdadeira política e para o que acontece no país, começam a ter uma visão assim também, Henrique? A identificação, não com o Bolsonaro, mas porque o Bolsonaro defende as suas ideias? Eu acho que é um conjunto de fatores, sabe, Gustavo? É realmente um somatório, que a Jéssica trouxe um aspecto muito importante. Até pouco tempo atrás, o brasileiro, qual que era o referencial de patriotismo do brasileiro? Era a seleção brasileira. A seleção brasileira era o símbolo máximo do patriotismo, Copa do Mundo, pintava a rua e aquela história toda, era aquela mobilização nacional. Conseguiram matar isso. Conseguiram acabar com a paixão do povo pela seleção brasileira, né? De mercantilizaram tanto a seleção que acabou essa identificação com o povo. E a impressão que me passa é que o cidadão ele ficou um pouco órfão desse sentimento. E claro, não estou dizendo também que foi apenas a busca desse sentimento, mas um somatório de fatores. Como a Jéssica disse, corrupção, uma degradação moral, e realmente o brasileiro andava desanimado. E veio a onda Bolsonaro, e as pessoas não devem atribuir isso apenas ao aspecto político, reduzir demais o debate, você falar que se trata apenas e tão somente de política eleitoral, é muito mais do que isso. É você realmente encontrar alguém que pela primeira vez em muitos anos, aliás, pela primeira vez, fala aquilo que o povo quer ouvir. É aquele que se dispõe a colocar em prática o desejo do povo, o discurso do povo. O Olavo de Carvalho já tinha dito, quando aparecer um candidato com essas características, ele será eleito pelas características do povo brasileiro, os anseios do povo brasileiro. Então, hoje, nós não temos, o Bolsonaro é uma opção. Não, o Bolsonaro é a opção. E não é apenas e tão somente é o que nos resta, tem que ser ele. Não. É porque ele é uma boa opção. Nós sabemos, infelizmente, o sistema ele é podre, ele é poderoso, ele é muito forte e não será fácil de, como é que eu posso dizer? Desaparelhar todo esse mecanismo em pouco tempo. Demandará vários e vários mandatos aí e precisamos de presidentes alinhados nos próximos mandatos também. E sim, isso começa a despertar no jovem, e aí eu pego um outro ponto que é fundamental, porque o jovem de hoje, muitas vezes, ele não viveu, aliás, muitas vezes não, na sua imensa maioria, eles não viveram o que foram os governos do PT.
Então, o jovem de hoje não sabe, não viveu FHC, não viveu Itamar Franco, não viveu Collor. O jovem de hoje não sabe o que é inflação. O jovem de hoje está acostumado com uma economia muito mais pacificada, vamos dizer assim, um cenário econômico muito diferente. Então, ele não viveu esse tipo de turbulência. Então, é muito fácil para ele se perder no caminho. Então, além dessa conscientização, aí eu acho que entra um papel fundamental, que é o dos pais, de conversar com os filhos, mostrar o que era, falar sobre o que era antes do que nós temos hoje, como as coisas eram, os escândalos de corrupção da era do PT, como era a inflação no Brasil, que você ia comprar um pão na padaria, de manhã ele era um preço, na hora do almoço era outro e à noite era outro, que a coisa era desse jeito. Então, eu acho que é um somatório de coisas. Tanto a figura do Bolsonaro se apresentando como aquele que finalmente encampa esse discurso e leva e faz de tudo para levar esse discurso à prática, como os próprios jovens, e aí eu coloco um conjunto, né, da instituição familiar, jovens e pais que começam a falar mais sobre política e não apenas sobre futebol, começam a tratar desse tipo de assunto também, e a partir daí o jovem vai ficando mais consciente. Porque esse contra-ataque dos pais tem que ser na mesma medida, aliás, em maior medida do que o ataque que os filhos sofrem. E vem de todos os lados, repito, todo mundo sabe disso. É televisão, é internet, são os amigos na escola, que de certa forma, de uma forma ou de outra, vão tentar influenciar para que você vá pelo caminho mais fácil. O caminho do erro é sempre o mais fácil. É sempre o mais fácil. O caminho do bem, o caminho da correção, ele é sempre mais complicado, é mais difícil. Então, quando você tem a facilidade de um lado e a dificuldade do outro, se você não tiver uma estrutura familiar, se você não tiver uma boa criação e uma personalidade bem formada, você vai optar pelo que é mais fácil. Então, eu vejo como um somatório de fatores nessa situação que nós estamos vivendo e, graças a Deus, vejo que o Brasil tem jeito e os jovens podem, sim, ser o futuro dessa nação, se Deus quiser, e assim serão. E Jéssica, 25 anos, você está na flor da idade, você está com saudade dos meus 25 anos, viu? Já se vão 17, já se vão 17 anos disso. Mas vocês não têm 35? Eu tenho 42, já tô. Vamos gravar um vídeo. Meus 25, meus jovens, eu lembro dos meus 25, eu lembro, o Dom Pedro era simpático, era querido, recebia a gente lá em Petrópolis, era super legal o Dom Pedro. Gente, vamos avançar no assunto, pegando o gancho, então, desses acontecimentos, da turma da lacração, querendo lacrar para cima dos jovens, e abordar um tema que vai se ligar. A cantora Anitta usou expressões, inclusive, de baixo calão, para tratar o Tribunal Superior Eleitoral. E agora nós vamos ver, né, se vai acontecer com ela algo parecido com o que fizeram com o Daniel Silveira, por exemplo, né, que foi literalmente massacrado porque atacou a Suprema Corte, foi massacrado e continua sendo massacrado, continua sendo alvo de perseguição. Bom, diante do que a Anitta disse, nós esperamos agora dos ilustres ministros também uma reação parecida, né, em termos de justiça. E aí eu quero levantar a questão. O Daniel Silveira, quanto mais batem nele, mais ele cresce. O Daniel Silveira parece que se encaminha para ser o senador pelo Rio de Janeiro. O Roberto Jefferson e a Cristiane Brasil, a filha dele, vão viabilizar a candidatura dele pelo PTB. E eu levanto essa questão. Jéssica, o Daniel Silveira, quanto mais apanha, mais ele cresce? Vai ser o senador pelo Rio de Janeiro? Com certeza, um excelente nome, né? Ele é que nem o Bolsonaro também tem essa linha, né? Quanto mais batem nele, mais ele cresce. Mas realmente, essa questão da Anitta, né? Ficou bem claro o deboche dela, né? Com o TSE. A gente fica se perguntando se fosse um bolsonarista, né? Se fosse um de nós debochando do valor da multa. E ela ainda diz assim, nossa, só 50 mil reais, menos uma bolsa. E o que eu achei mais engraçado são os fãs dela aplaudindo, né, essa arrogância dela, esse deboche, só 50 mil. A grande maioria, com certeza, tem pouco recurso financeiro, mas aplaude e incentiva uma artista completamente vulgar
inútil, né, e debochada. Então, realmente, a gente vê aí uma onda, não somente da Anitta, mas do Felipe Neto também, e tantos outros artistas debochando, se propondo a pagar a multa dos amigos para continuarem fazendo propaganda eleitoral. E eu fico me perguntando, assim, se é tão pouco dinheiro para eles, né, por que esses artistas não investem, né, para ajudar as pessoas realmente necessitadas? Por que não doam esse valor, não fazem algo de realmente útil? Por quê? Porque nunca foi realmente pelo povo, é só pela hipocrisia. Assim, a gente viu, por exemplo, o Fecha Tudo, né, em que eles diziam para os trabalhadores: fique em casa, nossa, né, o vírus está em todo que é lugar. Mas eles estavam dele fazer festinha clandestina, né, com a geladeira cheia. Então, esses artistas, Vitorino e Henrique, para mim, eles têm zero credibilidade, né? Para a gente que tem um mínimo de conhecimento, sabe que eles só usam os brasileiros, só querem ganhar dinheiro dos brasileiros, só querem aí mamar nas tetas, né? Isso explica por que tanta raivinha deles, assim, com o governo federal, porque a teta secou. E para mim, aí tem zero credibilidade, são uma vergonha. Agora, eu quero saber se realmente o TSE vai tomar alguma medida com esses deboches dos artistas menosprezando aí a multa, né? Ô, Henrique, me parece que esses influencers estão criando os idiotas, né? Em grande número. E por falta de conteúdo, e a gente tem visto isso, que esses jovens, eles são verdadeiras vítimas desses tais influenciadores digitais, né? Os youtubers criam os babakers, que literalmente não encontram conteúdo nenhum, mas seguem pessoas exatamente pela falta de conteúdo. Não parece uma ambiguidade? Você, como jurista, não acha que o que aconteceu com Daniel Silveira deveria ser estendido também para o outro lado? Que eu acho difícil, mas a gente nunca pode perder a esperança, né, Henrique? Não, é bem simples a situação. Na verdade, fôssemos adotar o pensamento correto, não é nem o fato de que o que aconteceu com o Daniel deveria acontecer com outros. Na verdade, não deveria acontecer com ninguém. Esse deveria ser o norte. O que aconteceu com o Daniel Silveira foi um absurdo sem precedentes. E continua sendo absurdo, porque nós temos ali no STF quantos e quantos processos parados. Nós temos processo de Renan Calheiros ali, se não me engano, eu ouvi, não sei há quantos anos parado. Né? E o do Daniel Silveira está sendo julgado rapidamente, um processo absurdo. Né? Naquela esteira do... a mesma pessoa é a vítima, é o denuncia, é a vítima, acusa e julga. Né? Então é um absurdo sem precedentes. Então, mas ok, vamos pegar o cenário posto, vamos sair do cenário ideal e vamos pegar o cenário posto, que aconteceu aquilo ali com o Daniel. Já que aconteceu aquilo com ele, já que ele sofreu essa grave reprimenda em função de falas, deveria sim ser adotado o mesmo entendimento. Né? Já que o cenário ideal não existe, é que realmente exista a liberdade de expressão para todos, já que houve esse cerceamento, então esse cerceamento deveria ser estendido a todos aqueles que fizerem o uso da palavra para criticar essa ou aquela autoridade. Nós vimos, já imaginaram se fosse um Daniel Silveira, um Alan dos Santos, Sérgio Reis, dizendo para o TSE aquilo que a Anitta disse hoje? Né? Então, é muito complicado. Você tem um duplo padrão que é inaceitável. É inaceitável. Já passou da hora de realmente algo acontecer para colocar a esfera jurídica nos eixos e realmente falarmos que existe uma justiça no Brasil, porque hoje não existe. Hoje nós temos um lado que pode tudo e outro lado que não pode nada. Ah, liberdade de expressão. Nós vamos defender a liberdade de expressão. Aí o Fachin diz que o TSE ele tem um histórico de defender a liberdade de expressão. Sei. Menos pro Bolsonaro, pro Alan dos Santos, pro Weintraub, pro Sérgio Reis, para mais quem? Pro Adri. Então a liberdade de expressão no Brasil só tem para só tem para um lado. Deveria, o dois pesos, duas medidas impera aqui no Brasil. E sim, vamos ver agora. Vamos ver qual vai ser a reação, porque nós temos influenciadores e péssimos influenciadores, isso sim, uma péssima influência, pais, fiquem atentos com aquilo que seus filhos assistem, dizendo claramente, olha, o TSE vai aplicar uma multa, ok, pode descumprir que eu pago.
Se você não considera isso, né, uma afronta, porque nós aqui, qualquer um de nós, houvesse uma crítica, caso exista uma crítica um pouquinho mais áspera, é inquérito de ato antidemocrático, é desmonetização de canal, é canal sendo derrubado. Quero saber o que vai acontecer com esse pessoal. Quero saber qual vai ser a realidade agora. O que vão fazer com a Anitta? O que vai ser com o Felipe Neto? Como é que vai ser? É simples assim. Aí, tá aí, ó. Eles desafiam, claramente, debocham, zombam do Tribunal Superior Eleitoral. Porque sabem que nada vai acontecer com eles, né? Estão bem tranquilos. Exatamente. É o padrão do Brasil hoje. Infelizmente, a justiça hoje parece que está tendo um lado só. Agora, o que fica evidente, né, Henrique, de que essa perseguição vai eleger o Daniel Silveira lá no Rio, né? Ele vai eleger, porque a gente sabe como é que é perseguição assim. E só um comentário, vocês disseram que o Daniel, quanto mais bate, mais cresce. Daniel Silveira crescer mais, ele não vai conseguir entrar dentro de casa, gente, porque, pelo amor de Deus, o tamanho daquele homem dá até medo. Dá até medo. Mas, assim, o Daniel é uma pessoa que eu conheço pessoalmente, é um amigo, é um sujeito nota 10. Eu não estou falando nem da esfera política, estou falando como pessoa que não merecia de forma alguma estar passando o que ele está passando. É um absurdo, é uma perseguição implacável e, enfim, em todos os sentidos ela é absurda. Eu espero, e aí eu falo como pessoalmente mesmo, como amigo, como alguém que sabe da índole dele, do caráter dele, espero realmente, o povo carioca merece alguém como o Daniel. Aí espero que caminhe para esse lado, porque, pelo amor de Deus, as opções do Rio, eu vou te contar, viu? Tá na hora de botar o baixinho no banco, né? Vamos colocar se Deus quiser, alguém melhor lá. Faço votos para que isso se concretize. Tá certo. Bom, gente, temos os últimos 10 minutos. Quero abordar o último tema do programa de hoje, fazendo digamos assim, montando um combo, um compacto, porque hoje tivemos duas baixas significativas. A primeira delas, o pedido de exoneração do ministro da Educação, diante daqueles vídeos, enfim, aquela coisa que circulou, pegaram no pé dele e ele falou demais, acabou pagando o preço. Saiu por cima com dignidade, disse que estava se afastando para não comprometer o projeto Bolsonaro. O presidente Bolsonaro aceitou o pedido de demissão dele, exatamente porque, ao contrário do que acontece com a esquerda, a direita não defende quem erra, muito menos corruptos, o que não é o caso. Mas ela não defende quem erra. A direita, ela se depura, ela se filtra naturalmente. Quem erra, a direita reprime, a direita censura. Ela não faz como a esquerda, que apoia, mente, distorce e faz até a justiça se transformar nisso que nós temos hoje no Brasil. Então eu quero levantar essa questão para vocês. Além da saída do ministro da Educação, a pedido, nós tivemos a demissão do Joaquim Silvio Luna, presidente da Petrobras, porque notadamente o presidente Bolsonaro não estava satisfeito com a política de preços da empresa. E antes que alguém diga, mas ele tem que defender os acionistas, os sócios. Sim, até a página 2, porque a Petrobras é uma empresa estratégica, ela tem quase que o monopólio do refino, da prospecção e refino de petróleo no país, e, portanto, é uma empresa que não pode ser conduzida pelas regras normais de mercado. Uma coisa é os Correios e Telégrafos, que têm concorrência, né? Correio está caro, as pessoas não gostam, manda encomenda por outra empresa. A Petrobras não. A Petrobras é dona das refinarias, dona de tudo. Ela não pode ser tratada como uma empresa com um objetivo único de lucro. E esse era o desconforto do presidente Bolsonaro com o presidente da Petrobras, o Joaquim Silvio Luna. Eu quero levantar essa questão para vocês. Essas duas baixas, Jéssica, elas arranham o governo Bolsonaro ou mostram exatamente o contrário? Ou seja, Bolsonaro tem mão firme e quer um governo voltado para o cidadão e para a cidadania. Mostram exatamente o contrário, né? Antes, quero agradecer a audiência de todo mundo que está conosco aqui na live, reforçar para vocês darem like, compartilhar e, claro, assinarem o Jornal da Cidade Online para que eles possam continuar aí fazendo esse trabalho excelente aí por nós.
Vitorina, em relação à saída do ministro da Educação, a gente lamenta, né, porque a gente reconhece o trabalho que ele tem feito no Ministério, inclusive através das escolas cívico-militares, mas realmente o que a gente notou foi uma perseguição, como sempre, né, por parte da grande imprensa acerca do governo federal. Então, ele acabou tomando essa atitude, como tu bem disse, para não desgastar o governo federal. Agora, em relação, né, à questão da gestão da Petrobras, né, a gente entende que é um pouco mais complexo, e eu acho que foi uma resposta, uma reação do Bolsonaro a uma indignação do povo brasileiro, né? Então, o povo brasileiro já não estava mais aguentando essa questão do preço dos combustíveis, e o Bolsonaro teve essa reação. E aí eu quero fazer uma provocação também para o Vitorino, que há cerca de um ano atrás fez um vídeo, né, falando dos tributos aí da gasolina, que foi um vídeo que teve uma repercussão tão boa que até o próprio Bolsonaro compartilhou nas redes. E aí, tu que é mais entendido, Vitorino, até como cidadã, estou te perguntando também, essa questão de uma nova gestão, né, porque uma nova gestão traz a possibilidade de inovação, né, novas ideias, enfim, uma melhoria. Tu acha que pode acabar revertendo nessa política de preços? Eu acho que tem que reverter. Tem que reverter porque a visão do presidente Bolsonaro, viu, Henrique, é exatamente essa. O Bolsonaro não quer que a Petrobras dê prejuízo, ela tem que dar lucro e continue a dar lucro. O que ela não pode, num ano de pandemia, ter bilhões de lucro com o povo brasileiro sendo massacrado no preço da gasolina. Aí não. A Petrobras é uma empresa que tem uma importância estratégica e uma importância social. Ela não pode, num ano atípico, num período pandêmico como nós vivemos, simplesmente empilhar lucro em cima do preço do combustível, usando como argumento a vinculação a uma commodity internacional, que é o petróleo. Não. Nessa hora, ela tem que ser uma empresa brasileira com uma visão cidadã. Ah, mas o acionista quer lucro. Sim, o acionista quer lucro e vai ter lucro. O principal lucro do acionista foi o presidente Jair Bolsonaro recuperar a Petrobras, que foi entregue a ele, deficitária, com dívidas milionárias e uma corrupção generalizada, que exigiu do presidente uma revisão completa em cargos de diretoria, de gestão, em propostas de investimento da empresa e, principalmente, uma visão mais cidadã, ou seja, a gasolina, os combustíveis são estratégicos para o país. E essa produção tem que enxergar também o bolso do cidadão. Henrique, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, a saída do ministro da Educação e a demissão do presidente da Petrobras. Na verdade, eu vou quase que apenas referendar o que vocês já disseram aqui. O primeiro ponto é algo bem claro. Isso acontece a olhos vistos do nosso lado, né, Gustavo? Sempre que existe algum sinal de algum problema, alguma coisa, a primeira coisa que nós cobramos, olha, que seja investigado, que seja apurado, se houver responsáveis, que sejam punidos, pronto. Mas aqui nós estamos falando de algo que vai além, nós estamos falando de política, nós estamos falando de desgaste eleitoral. Ano eleitoral é um ano atípico, não adianta tapar o sol com a peneira. E sim, existe o pensamento de que a mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta também. Então é muito importante, nós estamos falando de várias situações, tanto do desgaste da imagem do governo, quanto da necessidade de apuração dos fatos, e ponto. É muito simples. Fazer uma espetacularização sobre isso, aí é que é o negócio complicado, e é o que a esquerda tentará, é o que os adversários tentarão fazer até o fim das eleições. Vão tentar usar isso aí como argumento, independente, não existe preocupação em apurar fatos, existe preocupação em perpetuar a narrativa, a verdade é essa. Então, na medida em que você estanca o problema, estanca ali, mostra uma atitude, nós sabemos que com certeza isso foi fruto de diálogo, de arranjo político. Quando você mostra uma atitude, você já está, de certa forma, enfraquecendo aquela narrativa, e sim, os fatos serão apurados, ponto, vida que segue. E os efetivos, eventuais, se houver realmente algo, punidos, e acabou. Esse é o ponto. Já sobre a questão da Petrobras, não é tão simples, gente. Não dá para achar, mas tem que dar lucro, o acionista. Claro que nós queremos que a empresa dê lucro, é evidente, é importante uma empresa de grande porte, ela se manter, além de estar se recuperando de anos e anos de roubalheira,
pagando ações bilionárias nos Estados Unidos pelas perdas dos acionistas em função da corrupção, mas não dá para jogar tudo nas costas do povo. Você não pode imaginar 1 litro de gasolina ultrapassando R$8, daqui a pouco chegando em 9, 10. Não dá, o povo brasileiro não consegue. Não consegue, não dá para sustentar isso. Então, é aquela história. Todo mundo precisa ceder um pouco. Não dá para você olhar apenas um lado. Ah, mas os acionistas querem lucro. Meu amigo, me perdoe, mas todo mundo perdeu nessa pandemia. Então, todo mundo tem que perder um pouco. Não dá só para a parte mais fraca perder. E o povo perdeu muito mais que qualquer outro. Isso eu tenho certeza. Então, uma mudança no comando da empresa, claro, indica uma necessidade, um desejo de mudança na política dos preços dos combustíveis. Eu não sou especialista no assunto, nem de longe, mas eu confesso que eu tenho uma grande dúvida no que diz respeito ao refino dos combustíveis no Brasil, que parece que é um dos nossos maiores problemas e que gera necessidade de importação. E parece, pelo menos até alguns anos atrás, que o Brasil não atuava na sua capacidade máxima. Não sei exatamente o motivo disso, mas então é muita coisa que talvez possa ser ajustada, inclusive uma melhoria no percentual do que o Brasil refina de combustível para tentar reduzir a importação. Enfim, é muita coisa que pode ser estudada. Só sei que, como está, não pode ficar. Não tem condição de o brasileiro estar pagando quase R$10, né? Estou arredondando bem para cima, claro, se chegássemos nesse nível, espero que não cheguemos. Mas vamos lá, pagando R$8 pelo preço da gasolina. Não dá, não tem condição. O cidadão não aguenta essa pressão em cima do bolso, né, enquanto para privilegiar, para garantir os lucros bilionários da empresa. Como bem lembrou Gustavo, anos de pandemia. Nós estamos nessa desde 2020, já são 2 anos. Então todo mundo perdeu, muita gente perdeu. Então vamos lá, repartir um pouco desse bolo também, não dá para jogar tudo em cima do povo. Tá certo, minha gente. Nós estamos já nos aproximando do encerramento do programa. 2 notícias. O presidente Bolsonaro sentiu um desconforto agora há pouco na reunião do Republicanos, a convenção do... Não é a convenção, é uma reunião do Republicanos, em que ele está anunciando a adesão de vários ministros, a Damares e o ministro Tarcísio, o Partido Republicanos, que deve se aliar ao PL do presidente Bolsonaro na próxima eleição. Esses 2 partidos já estão formando uma coalizão em todo o Brasil. O presidente Bolsonaro sentiu um desconforto e foi até o hospital, foi removido até o hospital de base rapidamente para alguns exames. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, disse que o problema não é grave, não é sério, que ele está bem, apenas foi um desconforto e por medida de precaução. Ele foi até lá, evidentemente, fazer a aferição de pressão, glicose, aquelas coisas que a gente sabe é sempre necessário quando alguém sente algum tipo de desconforto. E a outra informação, e é com ela que eu quero fechar a noite, claro que liberando já o microfone para os nossos convidados de hoje, o Serviço de Inteligência do Exército encaminhou uma carta com recomendações ao Tribunal Superior Eleitoral para que seja aperfeiçoado o sistema. São recomendações de ordem técnica e de monitoramento, mas principalmente de transparência. Então, vamos aguardar para ver o que o TSE vai dizer ou se vai aplicar, porque, sabidamente, o Exército mostrou desconforto com o que viu. E esse desconforto, evidentemente, precisa ser corrigido. Bom, gente, estamos caminhando para o encerramento do programa. Eu quero dar 1 minuto para cada um dos nossos convidados, começando, então, por uma questão de beleza, ordem de salário e tudo isso, com a nossa Jéssica Zeferin, que estreia no nosso Jornal da Cidade Online. Espero que seja o primeiro de muitos, Jéssica, que a gente tenha você ainda muitas vezes aqui no nosso canal, esse canal que nos orgulha, que é o maior canal conservador do Brasil. 1 minuto para você, Jéssica Zeferin, presidente do Grupo Jovens de Direita. Obrigado pela sua presença, foi uma honra recebê-la. Imagina, em relação às urnas, tudo que a gente quer realmente é só transparência, nada mais e nada menos. É impressionante a preocupação que eu sinto por parte dos patriotas em relação à falta de segurança das urnas, né, que já foi comprovada várias vezes. Então, vamos aguardar o TSE. Vitorino, querido, quero te agradecer novamente o convite, sabes que é um mentor para mim. Henrique, foi um prazer participar contigo. Quero agradecer essa audiência maravilhosa, cada um de vocês tem um papel
papel essencial aqui conosco. Agradecer a produção do Jornal da Cidade Online, que vocês não veem, mas tem uma galera que faz tudo isso acontecer. Então, um grande abraço para cada um de vocês. Agradeço sempre a oportunidade e fica uma provocação aqui para termos um espaço jovem no JCO, porque não só eu, nós temos várias lideranças em todo o Brasil que merecem aí espaço e estão junto conosco. Certamente será avaliada pela direção do nosso Jornal da Cidade Online. É uma proposta interessante que abre uma porta para os nossos jovens, do canal para os nossos jovens. Doutor Henrique Oliveira, 1 minuto para as suas considerações finais. Mais uma vez, uma honra recebê-lo, amigo. Como é bom advogado que fala coisas que a gente entende, as pessoas entendem, sem juridiquês, e nos dá sempre lição de bom senso e conhecimento na política do nosso país. Obrigado pela presença, doutor Henrique. Quem agradece muito sou eu, e fechando a questão das urnas, quanto mais segurança, melhor. Vou falar só isso, né? Quem questiona a segurança não deve estar querendo boa coisa, né? Mas eu que agradeço, e muito, eu agradeço muito aí a participação, o convite, mais uma vez, é sempre um prazer estar com vocês aqui, Gustavo. Jéssica, parabéns pelo seu trabalho, um prazer te conhecer também, siga firme, e assim, de verdade, dá muito orgulho de ver pessoas mais jovens correndo atrás, né, desse objetivo, e muitas vezes, né, quem procura esse lado, quem fala isso muito é meu amigo Maurício, lá do MBC, quem procura esse lado é visto como o careta, o jovem que já nasceu velho, mas não é isso, de forma alguma. Você é um exemplo para os demais jovens aí correrem atrás e não se sentirem sozinhos, gente. Valorizem o que vocês aprendem, valorizem a família, valorizem os bons costumes, os bons valores que o brasileiro conservador tanto preza. Muito obrigado mais uma vez e repito, é um prazer. Perdão, só um segundo. Convido vocês, tá, para participarem do nosso congresso que vai acontecer na cidade de Camaquã, do Rio Grande do Sul, os gaúchos aí, ó, na cidade, no dia 2 de abril agora, um congresso feito em parceria com o Instituto Conservador Liberal e o Movimento Brasil Conservador, muita gente bacana lá, então estão todos convidados, dia 2 de abril lá. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, até a próxima, fique com Deus aí. Estaremos lá. Aí lá. conosco. Valeu, gente, muito obrigado pela presença. Você que nos acompanhou até agora, esteve com o nosso Jornal da Noite dessa segunda-feira, muito obrigado pela sua audiência. Foi uma honra ter vocês conosco aqui, nesse que é o maior canal conservador do Brasil. Jornal da Cidade Online agradece a sua audiência, a sua participação, o seu like, o seu compartilhamento, mas, acima de tudo, a sua informação. Porque você nos informa, você nos traz pautas, vocês são importantes para nós. É preciso que nós tenhamos um Brasil melhor, e esse Brasil melhor começa por cada um de nós. A todos vocês, um grande abraço. Boa noite. Lembrando que a revista A Verdade da Semana traz como pauta principal o perigo, a ameaça ao direito à propriedade. As organizações de invasão, essa turma, pode estar de volta, porque elas estão na pauta de um candidato. E a gente quer que você seja alertado sobre isso, tá certo? Tem lá minha coluna, meu artigo, a revista A Verdade, há 40 anos trazendo a verdade para vocês. A todos, um grande abraço, boa noite, fiquem com Deus e tenham uma semana proveitosa. Tchau.